Eu tenho alguns momentos históricos que eu vivi e nunca mais esqueci. O primeiro momento histórico que eu vejo na minha vida é quando terminou a Segunda Guerra Mundial, dia 8 de maio de 1945, e nós estávamos fazendo uma mudança para uma casa onde ficaríamos mais de 20 anos, na rua Doutor Muricy, 645. E por quê? Porque aquilo desencadeou uma série de coisas dentro da minha casa. Primeiro porque meu primo, Antônio Carlos Taborda, que na época era tenente do Exército, estava na Itália, como voluntário. Então nós estávamos preocupados com ele, né? Era um membro da família muito próximo, preso lá. Podia de uma hora para outra ter qualquer... Mas daí voltou, foi muito bem. Outra coisa é que tinha uma moça que trabalhava conosco, chamada Elvira, que tinha um namorado, que tinha ido como convocado, como voluntário até, como soldado, ou como cabo, coisas... Não era oficial. E ela ficou muito emocionada, falava comigo, falava com a minha irmã e tal. Eu tinha 7 anos, não tinha completado 8 ainda. Achando que ele voltaria logo e tal, e ela disse, olha, vocês já se acostumem porque eu vou sair daqui, que eu vou casar e eu vou embora e tal. Aí nós ficamos torcendo para dar tudo certo para ela. Logo, uns 20 dias depois, ou sei lá, um mês depois, teve a volta dos expedicionários. E aí ela teve a triste notícia que o Adão tinha morrido. Num dos últimos combates, ele tinha tentado salvar um companheiro e os dois morreram. Então, para mim, a Segunda Guerra Mundial passou a ser a tristeza da dona Elvira, né? Que era uma moça, tinha 21, 22 anos, nem posso imaginar para mim, que tinha 7, era uma moça. Porque uma pessoa boa como Adão, que ela tinha me contado, que era um lavrador, era muito bom, mas resolveu ir para a guerra porque achava esse tal de nazismo um absurdo. Então, como soldado raso, foi aceito e entrou nas forças expedicionárias, na FEB. Outro episódio, assim, que temos, assim, ligados a mim também, que eu vejo como muito importante, eu estava na faculdade de Direito ainda e fui estagiar na Assembleia Legislativa do Paraná. Na Assembleia, eu conheci vários deputados, mas um deles ficou muito meu amigo, Amaury de Oliveira e Silva. Isso em 1959. Aí eu fazia projetos para os deputados e tal. Foi muito bom aquele estágio, eu conheci muito sobre a Assembleia Legislativa. Fazia projetos, entrava com argumentos nas discussões, porque eu fui colocado na bancada do PTB, que era a segunda bancada em número de deputados na Assembleia. Mas o que foi importante para mim é que ali eu fiz aquela amizade com o deputado Amaury de Oliveira e Silva, e aquilo foi muito importante, acabou sendo muito importante na minha vida. Na eleição de 1960, eu trabalhei na campanha e tal do Nelson Maculan, que era o candidato contra o Ney Braga. Porque ele era do PTB, o Amaury estava com ele, era um grupo, né, que eu fazia parte. E o que aconteceu? Apesar dele ter perdido a eleição, eu fiquei muito amigo dele, do Nelson Maculan, porque era um homem muito... Ele se orgulhava muito de ser um homem do campo.
e dizia que a coisa mais importante da minha vida é ter vivido numa casinha de pau a pique. Muito bem. O governo do Jânio, que também ganhou junto com o Ney, começou 7 meses depois. O Jânio começa a dar sinais. No 8º mês, mês de agosto, ele renuncia ao governo e o vice-presidente estava na China. E foi uma situação muito tensa e tudo. E o Amauri me convidou, como deputado, ele arranjou um avião para nós irmos para Brasília esperar o Jango. E como ele era uma pessoa muito conhecida, então ele tinha informações diretas sobre o que estava acontecendo com o Jango, porque ninguém sabia direito onde é que ele estava. E ele veio do Uruguai, ele foi até o Uruguai, da China para o Uruguai, para Montevidéu, de Montevidéu ele veio para Brasília, num avião de uma companhia aérea, não sei qual companhia aérea, mas talvez a Varig, emprestou para trazer a comitiva dele. E nós em Brasília, aquilo. E ficamos lá e tal. E o que aconteceu? O Jango começou o governo dele no dia 7 de setembro de 1961. Eu estava lá, inclusive o Nelson Maculan, tudo, nas conversas, tudo. E o Nelson Maculan foi chamado pelo Jango para indicar uma pessoa para o gabinete dele. O Maculan me chamou e disse: você é o indicado. Eu vou te indicar. Tinha acabado, não tinha ainda diploma nem nada, tinha acabado o curso de Direito já. Você é meu indicado. Fui aceito pelo presidente João Goulart e pelo primeiro-ministro Tancredo Neves, porque era o regime parlamentarista que tinha sido constituído. Fiquei lá, eu trabalhava num lugar que eu gostava muito, que era exatamente a Secretaria de Imprensa com o Dr. Raul Riff. O Dr. Raul Riff é uma pessoa muito séria, que tinha um passado político muito importante no Rio Grande do Sul e tudo, mas era uma pessoa muito delicada, muito, assim, afetiva. E ele então disse: olha, eu vou te colocar numa função que você vai gostar. Você vai ser o revisor da Voz do Brasil. Eu disse: mas como é que eu faço isso? Olha, doutor Riff, eu não conheço nada disso. Eu disse: não tem importância. Você vai poder entrar, quando entrar em grupos para falar com o presidente da República, você vai entrar junto e ver o que aconteceu lá e ver se o noticiário da Voz do Brasil sobre aquele episódio está correto ou se pode ser ampliado ou reduzido. E depois me mostra. E eu digo para a Voz do Brasil e tal. E outras coisas, você olhe bem na Voz do Brasil, se tem qualquer coisa sobre Paraná, sobre que você conheça, que não tem, foi mal escrito, está errado. Tal, daí vamos corrigir. Tal. Muito bem. Eu fiquei meses fazendo aquele relatório diário sobre a Voz do Brasil, e que o Dr. Riff é que punha no ar, né? Não entrava no ar sem ter a autorização dele, porque ele era o secretário de imprensa do presidente João Goulart. E aconteceu uma coisa muito interessante comigo também, muito importante, é que eu fui chamado pelo general Amaury Cruel, que era o chefe da Casa Militar, no gabinete dele. Eu achei estranho aquilo, meu Deus, o que será isso? Um general importante desse me chamar. Ele disse: olha, acontece o seguinte, nós estamos com um plano de distribuir os títulos das terras do pessoal do Sudoeste, daquele pessoal que ocupou terras que umas grandes companhias diziam que tinham comprado e que queriam ficar para eles. Eu disse: muito bem, como eu faço isso? Eu disse: não, você vai a Curitiba, conversa com o governador Ney Braga
leva isso aqui, ele mostrou o plano e tal, todo. E o governador Ney Braga, se apoiar, nós vamos continuar com isso. Se ele não apoiar, nós vamos sair fora, né? Porque fica muito difícil. Eu vim para Curitiba, o governador Ney Braga me recebeu, eu mostrei aquele plano e tudo, ele disse, vai num avião aqui do Palácio já para lá, porque eu acho muito bom. E eu saí, fui para lá e tal. Fomos para Francisco Beltrão, Pato Branco, Francisco Beltrão, falar com as lideranças locais e tal, especialmente o senhor Walter Pequá, que era o líder de uma revolta camponesa, era um médico muito importante, mas líder de uma revolta camponesa que tinha tido lá no Sudoeste alguns anos antes. Aí fizemos todo, como ia ser feito o levantamento das pessoas que tinham direito, onde é que era o lote de cada um e tal, tudo. Ele fez tudo. E quem era o engenheiro disso era um futuro ministro, mas eu não sabia, era um jovem engenheiro chamado Denis Schwartz. Aí o que aconteceu? Foi levado aquilo para o Ney assinou, né, deixou de uma forma melhor, né, mas entregando essas terras que eram do Estado, mas com um acordo que a União também assinou. Assinou, o presidente da República também assinou, dizendo que são terras que há uma disputa entre a União e o Estado do Paraná, mas eu concordo que seja dado aos seus verdadeiros donos, que são os que têm as posses, são os produtores agrícolas. Como resultado disso, marcamos logo em seguida uma cerimônia que seria feita em Pato Branco. A cerimônia em Pato Branco, vinha o presidente da República, o governador do Estado, então fomos arranjar. Muito bem. Eu fui dormir no hotel de Pato Branco. Dormi no hotel, um hotelzinho modesto e tal. E de manhã eu levantei muito cedo, né? Costumava levantar cedo. E eu vi que um senhor alto e tal, levantou-se também aquela hora, saiu. E daí andamos juntos em Pato Branco. Esse general, essa pessoa que não estava ainda fardada, estava vestida com roupas civis, era o general Ernesto Geisel. Foi presidente da República também. Que naquele momento ele representava o Exército, porque ele era o comandante da artilharia divisionária aqui no Paraná. Chegou e tal, tudo, o seu João Goulart chegou, os títulos foram distribuídos para todos e tal, e até hoje é um sucesso isso, porque todos aqueles minifúndios transformaram-se em produção muito boa. E eu fiquei muito feliz de ter participado um pouquinho só, né, um cantinho, mas ter assistido tudo isso historicamente. Aí voltei em Brasília e tal, fiquei algum tempo lá, e como o Amauri foi candidato ao Senado Federal em 1962, ele pediu que eu ficasse controlando a campanha e tal, junto com ele, porque ele tinha que viajar muito, tinha que... Eu, então, pedi demissão em Brasília para acompanhar o Amauri. Acompanhei o Amauri, então, em 62, o Amauri ganhou a eleição por larga margem, elegeu-se senador muito bem, ele era um político muito respeitado. E não foi campanha de gastar dinheiro nem nada, era o nome dele que era bom. Não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum na campanha. Tinha o uso das rádios, né, nos programas do Tribunal Regional Eleitoral. Mas o Amauri, então, foi para o Senado. Eu fiquei em Curitiba, porque tinha pedido demissão. 6 meses depois, o Amauri é convidado para ser ministro do Trabalho, do Jango Goulart, porque o ministro anterior e tal pediu demissão, que era o
Almino Afonso, de São Paulo, um homem de muito prestígio. O Amorim aceitou. Ele só ficou 6 meses no Senado e daí me convidou para ser secretário particular dele. Daí eu, de Curitiba, que eu não esperava, fui para o Rio, e o Rio Brasília, e fiquei nesse... E tive uma coisa que eu acho que foi meu anjo da guarda que fez por mim. Eu recebi um convite, é que esse curso, que ia se discutir o moderno sindicalismo, eu fui indicado como representante do governo. Tinha um dos trabalhadores, um dos proprietários, né, dos donos de empresas, e eu como representante do governo, e fomos os 3 para o México. Saímos aqui no dia 29 de março de 1964. Quando chegamos, o avião começou a parar muito, era um avião da Braniff, e quando chegamos na cidade do Panamá, ele parou e disse, olha, nós vamos ter que ficar aqui uns 2 dias. Aí eu soube, o governo do João Goulart, da qual eu fazia parte e o qual eu ia representar, tinha caído. Tinha tido golpe e tinham derrubado o governo, o presidente da República estava no Rio Grande do Sul. Então, eu fiquei muito, meu Deus, eu pensava que era uma sorte ia ficar 6 meses no México e tal, um país que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer e tudo. E agora eu vou ter que voltar, porque eu não sou mais representante de governo nenhum. O presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, então eu não sou mais representante do Executivo. Mas saiu no dia seguinte o avião para a Cidade do México, fomos para a Cidade do México. Eu fui procurar o embaixador do Brasil no México. Ele disse, olha, o embaixador, eu vim aqui como representante, mostrei todos os documentos que tinha. Mas eu acho que eu não sou mais representante do governo. Eu queria apenas que o senhor me desse um atestado, qualquer coisa, que eu vim até aqui e voltei porque tinha caído o governo. Ele disse, não precisa. Você é representante do governo, porque o representante do governo, no caso, não é o governo, é o poder executivo com relação aos sindicatos. Você fez um trabalho, tudo, uma tese, você apresenta a sua tese lá, você fiquei 6 meses. Quer dizer, foi uma coisa interessantíssima, porque eu representava um governo que não estava mais. Aí fomos indo, né, na vida, indo. Eu acabei indo para o Ministério Público do Trabalho, onde fiquei 27 anos no Ministério Público do Trabalho. E do Ministério Público do Trabalho, eu vim para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, aqui de Curitiba. E para sei lá, eu gostava muito do tribunal, era muito bem organizado, que as pessoas muito gentis, porque afinal eu estava meio desatualizado sobre como era o tribunal e como funcionava. Sabia de direito de trabalho, mas não era esse o problema. Mas vi, né, que você estando num lugar assim, meio não mostrando muito reação contra grupo nenhum, tinham grupos no tribunal. E fui indo, em 4 anos me elegeram vice-presidente do tribunal, por unanimidade. E em seguida fui eleito também presidente do Tribunal Regional do Trabalho por unanimidade. Fiquei 1 ano como presidente do Tribunal Regional do Trabalho, quando recebi um convite do senhor Jaime Lerner, de quem eu tinha sido colega no Colégio Estadual do Paraná, na primeira, em 1949, eu recebi aquele convite e tal, e disse, não, olha,
Eu tenho certeza que você vai, eu preciso de gente, então ele tinha sido reeleito governador do estado. Aí fui nomeado chefe da Casa Civil, fiquei na Casa Civil durante uns 15 meses, e depois fui nomeado secretário do Interior, Justiça e Cidadania, onde também fiquei cerca de uns 10, 15 meses. E depois, no final, fui nomeado secretário especial para as organizações populares do Paraná e os grandes conselhos populares, que era o Conselho dos Idosos, o Conselho das pessoas que tinham deficiência física, tinham problemas e tal, e o Conselho das Mulheres. Também acabou o governo, acabou, não pretendia fazer política nenhuma, nem nada. Não podia voltar para o tribunal porque tinha pedido demissão e aposentadoria para assumir a secretaria. E continuei, então, apenas como um espectador da cena pública, embora eu tivesse apenas 60 e poucos anos, hoje tenho 80. E gostava muito, eu tinha um lado assim de jornalista também, mas não jornalista profissional para escrever, então eu escrevia alguns artigos, algumas participações, algumas coisas, mas nunca fui efetivo aqui no Paraná, nem no Rio de Janeiro, onde também fui convidado pelo Jornal do Brasil e fiz várias matérias freelancers para o Jornal do Brasil. O outro grande instrumento da imprensa nacional, que era a revista Visão. Também fui lá. Então, resumindo isso tudo, como eu me vejo? Eu me vejo uma pessoa afortunada. Porque coisas que eu não esperava foram se encaminhando para isso. Eu não fiquei assim, se não for isso, não faço. Não, foi acontecendo sucessivamente vários episódios, como eu conto aqui agora. E até hoje, eu me vejo assim, eu me vejo com muita felicidade na vida. Eu vejo uma pessoa que, na verdade, nem merece ser tão feliz como eu sou. E, dizendo isso, não é por modéstia, é porque eu vejo tantas dificuldades no mundo atual. Obrigado.